Jesus, ele disse assim, né, que quando nós vamos entregar a vida para Ele, vai ficar tudo bem, mamão com açúcar, acabou os seus problemas. Não, Jesus disse assim, que no mundo nós teríamos aflição, mas só enquanto nós estivermos aqui no mundo. Né? Mas nós temos que aprender que precisa consertar algumas coisas no nosso coração, para deixar de ser impedimento na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E tem diversas coisas, né? Nós podemos falar muito sobre idolatria que nos separa de Deus, atrapalha a nossa vida. E em tudo está envolvido idolatria está envolvida no dinheiro, no namoro, no casamento, nos filhos, na sua profissão, no estudo, tudo tem idolatria. Idolatria é um ídolo. E o ídolo o que é? O que você coloca entre você e Deus. Então nós temos muitas coisas dessas, elas são idolatrias, mas são necessárias e são a causa do nosso sofrimento. Às vezes são as coisas que mais nos preocupam, que nos leva até Jesus. Mas nós chegamos até Jesus como pessoas que precisam nascer de novo. Como nós não nascemos para Deus, nós chegamos diante de Deus. Parece que os nossos problemas, eles são um útero, né, gerando filho para Deus. Então até eu brinco assim para a turma, né, que se não fosse, né, as coisas que aconteceram na minha vida, né, que aconteceu coisas bem graves, bem difícil mesmo, ao qual eu queria tirar minha vida, depressão e tudo mais, né, jamais eu teria aceitado Jesus. Mas uma coisa que você precisa entender, nós entregamos a nossa vida para Jesus, você entrega por causa dos seus problemas, não tem problema, isso faz parte do processo, mas o que Deus tem para nós são coisas tremendas, grandes, poderosas. E no ciclo, né, da nossa busca a Deus, né, no tempo da nossa busca, no começo, eu lembro que eu ia na igreja, e eu acho legal a pessoa vir na igreja por causa disso. Eu ansiava por uma profecia, por uma palavra. E eu não recebia uma profecia, mas eu ouvia pregação. E eu ouvia testemunho. E eu saía daquela igreja na esperança o seguinte: amanhã esse problema está resolvido. Só que no outro dia aquele problema piorava. E vários cultos que eu ia todo dia num culto, né, eu ouvia uma palavra e eu pensava assim: amanhã meu problema está resolvido. E aquele problema piorava. E foram 3 anos eu sem faltar um culto, dando um jeito o dia que não tinha culto na minha igreja, eu ia em outra, mas eu não perdia. E todo culto meu coração se enchia de esperança e eu pensava: amanhã. Com o tempo, né, eu esperava que amanhã desse certo, mas eu já comecei a me consolar, né, falei: quem sabe a semana que vem? Quem sabe o mês que vem? E nisso se passaram mais de 2 anos. E nada. Mas aqueles problemas, querido, eles começaram a deixar de existir no meu coração, mas eles existiam de fato. Diga comigo, deixou de existir no coração, mas existia de fato. Então, olha bem, o problema do casamento, né, que eu vim para Jesus por causa da destruição do meu primeiro casamento, continuou. O problema com os filhos aumentaram. E tudo foi passando, foi piorando, mas dentro do meu coração foi resolvido aquilo. Então, uma das coisas que a gente vai aprendendo é que a maioria do sofrimento que nós temos, ele precisa ser resolvido no coração antes de fato. Porque você vai notar que tem pessoas que têm problema mais 10 vezes pior do que o teu. Você sempre vai olhar do lado e vai ver alguém com um problema bem pior do que o teu. E parece que ele nem tem problema.
Você vai ver, as pessoas que mais você olha para ela, assim, parece que ela não tem nenhum problema. Se você for se envolver com a vida dela, ela tem tanto problema que ela precisa de muito empregado, até para ajudar a resolver. Correr atrás, que ela não tem nem tempo de tanto problema que tem. Então nós vamos aprendendo que a obra de Deus, ela é feita certo. Ela é feita certo, só que nós temos que persistir, insistir em buscar a Deus. Mas muito mesmo. Agora, a preocupação principal para nós termos uma vida vitoriosa é entregar a nossa vida para o Senhor Jesus a todo instante, estar com a nossa vida na presença dEle, buscando Ele, apostando nele, tendo esperança, e transformar todos esses problemas que nós temos, buscar nele, querido, mas ele não pode mais ser importante. Uma das coisas que você tem que entender é que precisa frequentar uma igreja. Por quê? Porque a igreja é um projeto de Deus. Igreja não é templo. Igreja não é um lugar. Igreja não é uma religião, não é uma denominação. Igreja é quando 2 ou 3 estiver reunidos no nome de Jesus, ali eu estarei. Só que pensa bem comigo. Eu estou reunido, tá? Eu, o Barcos e o Juba aqui reunido. E nós se encontra e o nosso negócio é tudo abstrato, nós não tem nada em comum. Então nós somos reunidos só para conversar, para coisa, né? Para dialogar, para falar de Jesus. Nós temos uma união? Sim, mas Deus não quer uma igreja assim. Agora vamos supor, agora eu e o Barco se reúnem em nome de Jesus. Vamos fazer um projeto evangelístico? Vamos. Aí nós se reúnem para planejar como é que nós vamos fazer. E nós começamos a evangelizar, sair nas casas. Aí nós ganhamos 20 almas para Jesus. Fala assim, agora complicou, hein? Não dá para nós se reunir numa casa só. Vamos comprar um terreninho para nós fazer um lugar? Vamos. Agora olha bem, já não é uma reunião normal, já está sendo formada uma igreja de verdade. A igreja de verdade, ela tem projeto. Então se você não se envolve, né, no trabalho da igreja, no coisa da igreja, então você não é igreja. Agora preste bem atenção, esse projeto pode ser construção, pode ser um monte de coisa, mas tudo é para quê? Para que possa se reunir em nome de Jesus. E Jesus, ele falou bem claro, aonde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei. E quanto maior é o projeto de Deus no nosso coração, e maior nosso empenho, mais nós somos igreja. Bom, para você entender, né, que tudo faz com que a igreja, nada é importante, mas tudo faz com que a igreja seja verdadeira, seja fato, seja real. Aí se eu estou participando da igreja, precisa administrar essa igreja, precisa cumprir o propósito dessa igreja. Então eu vou dar o meu melhor. Nós vamos usar também os irmãos com talento e tal, igreja. Agora esquece o que eu estou falando aqui, tá, querido? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: se você for igreja, procura ser uma igreja boa, bem envolvido. Eu vou ler em Atos capítulo 9, põe no versículo 4. Olha bem. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vai o outro. Quem é, Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Fala assim comigo: graças a Deus, eu sou igreja. Fala, é você. Mais firme ainda. Quando você é igreja, o causador do seu problema está com problema com quem?
com Jesus. Quando você se afasta, entende, da obra de Deus, do propósito de Deus, você não está sendo Jesus. Então, nós e Jesus, no mundo espiritual, somos a mesma pessoa. Então, tudo que você sente, que você passa, que você, coisa assim, você sendo igreja, Jesus está sentindo, está vendo, está com você. Então, aprenda isso. Ele te ama. Ele sabe a dor que você tem, Ele sabe as preocupações que você tem, e Ele quer te ajudar, Ele quer que você seja igual a Ele, dar os mesmos valores, ter os mesmos valores, buscar os mesmos propósitos. Então você tem que compreender isso. Depois, para você ter uma vida de oração, eu estou falando de oração, tá, querido? Você tem que ter bases para orar, tem que ter ânimo para orar. Depois, para você ter uma vida de oração, você precisa entender sobre legalidade. Eu sempre falo assim para Ana Paula, que ela estudou direito, né? Eu falo assim, Ana Paula, o mundo espiritual, na hora que você vai mexer com libertação, é pura legalidade, é puro direitos legais. O diabo está cobrando os direitos legais dele, e Deus está pedindo para nós fazer coisas para ele ter direito legal. Por quê? Porque o diabo ele não tomou esse mundo de qualquer jeito, ele só pode fazer o que Deus permite. E o diabo usou os princípios e as leis de Deus para poder entrar no mundo, para matar, roubar e destruir. Então, quando Deus pede para você orar, Ele sabe de tudo, Ele está sentindo o que você sente, a causa sua é dEle. Se você for igreja, a causa sua é dEle. O problema é que se você não provocar o mundo espiritual de forma legal, Deus não pode mudar a sua história, Ele não pode mudar a tua vida, porque Ele não vai contra a sua palavra. Entenderam? Deus, Ele quer que você, por que Jesus fala, clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Por que eu tenho que clamar, pastor? Porque Deus deu eu para mim mesmo. Agora Deus pode me usar. Pegaram, gente? Deus pode me usar, mas Deus não pode me invadir. E eu não sei qual que é o limite de quebrar esse direito legal, mas nós temos, através da oração, aprender princípios de oração, aprender como que tem que estar o nosso coração, como é que nós preparamos a nossa vida para falar com Deus, para ouvir Deus, para fazer atos proféticos, para poder fazer oração de diversos tipos de oração, né? Nós podemos fazer com eficácia. Nós temos que saber que existe no mundo espiritual princípios espirituais, existem legalidades espirituais, existem regras espirituais, ao qual Deus quer que nós cumpramos ela. Diga comigo, Deus deu eu para mim mesmo, e deu a terra para nós. Então olha bem, nós somos dono do planeta Terra. O diabo, através de nós, raptou o mundo. Agora olha bem, Deus, através de Jesus Cristo, veio e tomou a chave da mão do diabo, mas Jesus só pode raptar o mundo para si através de nós. O anjo apareceu para Cornélio e não pôde evangelizar Cornélio. Teve que chamar Pedro. Por quê? Porque o anjo não tem direito legal de evangelizar ninguém. Ele não pode. Pegaram, gente? Princípios. Mas Pedro foi chamado, dentro dos limites dele, chegou lá, falou de Jesus, e a família de Cornélio foi salva. Direito legal. Então, quando eu vou buscar a Deus em oração, eu vou não só falar com Deus e colocar tudo no altar dele, mas eu vou ter que ter um tempo no processo da oração de ter a resposta de Deus. Às vezes, quando eu escuto Deus falar comigo, por exemplo, nesses dias mesmo tem uma causa, eu coloquei diante de Deus,
Ele já está me dando a resposta, eu já entendi, estou procurando, estou igual o Gideão, né? Esperando a resposta. Ele deu a resposta. Na hora que vem a resposta, querido, vem a paz, parece que o problema acabou, agora é só executar. Então, quando nós temos um problema, nós levamos a Deus e nós vamos entender que nós estamos levando ali, e há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual. O diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu preciso vencer aquilo. Diga comigo, vencer não quer dizer que você vai ganhar todas, mas você vai ter uma resposta, falei, satisfatória, que vai te dar paz. Então, às vezes, é assim, ó. Alguém te deu um prejuízo injusto e você está lá, tal, e você está orando, você está ruim, porque você quer brigar com aquilo e tal, e pá, né? Alguém te ofendeu. Às vezes, a gente já tem resposta de tanto ler Bíblia, de tanta experiência que tem com Deus, você já tem uma resposta definida. Mas você tem que orar, porque de repente aquela resposta não é para aquele caso. Quantas vezes a pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, está acontecendo assim, assim, assim. Eu ponho no pau o meu patrão. Outra hora ele fala assim: eu executo. Gente, o que eu falo para ele? É uma coisa que você não pode dar uma resposta exata para a pessoa tem que orar e buscar uma resposta de Deus. Mas é uma coisa muito simples para você ter a resposta, porque a Bíblia já ensina, que não é para, se alguém te der um tapa na cara, dê a outra. Se alguém te der o cano, perdoa. Por que você não pode emprestar dinheiro para os outros? Por quê? Porque se ele não pagar, você tem que perdoar. Por que você não pode executar? Porque à medida que você julgar o outro, você vai condenar a ti mesmo. Então a Bíblia já te dá uma resposta. Pegaram, gente? O que você tem que orar é para Deus te dar paz, te dar alegria, te mostrar que você está fazendo a vontade dele. Só isso, mas a resposta, quem lê a Bíblia já tem. Quem é transformado pela palavra já tem a resposta. Eu oro para quê então? Para buscar uma resposta para o meu coração. Para Deus falar comigo. Para mim saber que eu não estou fazendo aquilo porque eu quero, estou fazendo aquilo porque isso agrada a Deus. Porque quando eu executo alguém, eu estou falando que Deus não é poderoso para me honrar, para me dar recompensa. Eu estou desprezando a recompensa eterna. Jesus falou: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda. Quantas? Quantas, gente? 2. Se alguém tomar a tua capa, dê a túnica também. Então, se você tiver com um pensamento desse, é lógico que você vai ficar perturbado em relação a Deus. Porque aí, né, você vai orar, você está perturbado com aquilo, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai buscar, você vai meditar na palavra, você vai procurar colocar os procedimentos que eu ensinei aqui, né? Deixa eu ensinar mais um pouquinho para vocês. Se você tiver ansiedade, preocupação, nervosismo, estiver sofrendo por algo, no mundo espiritual, aquilo é um barulho. Lembra que eu falei para vocês, que às vezes a Rose está lá, querido, posso secar o cabelo? Vai atrapalhar você escutar? Ela liga o secador de cabelo, eu não escuto mais nada. Barulho. Então, olha bem, quando eu estou orando, Deus me dá um entendimento. Para aquele entendimento vir, ele vem num pensamento, ele vem num pressentimento. Ele é uma brisa suave. Agora, olha bem, se eu estiver preocupado, se eu estiver nervoso, se eu estiver triste, se eu estiver ansioso, o que vai acontecer? É só aquilo que está falando comigo. Deus não vai encontrar um lugar para falar comigo, porque eu estou cheio.
Estou com barulho. Então, olha bem, tenho problema, primeira coisa, eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e fica vindo o pensamento, aquele sentimento, aquela lembrança, normal, você tem que falar assim, essa é minha luta, eu não vou poder ouvir a Deus se eu não der um tempo para Deus falar comigo. Então você precisa se ocupar. Eu lembro que quando eu estava treinando para ouvir a Deus, né, então eu andava de bicicleta. O Dorival e a Raquel estão atrasados, tá? Porque eu já fui ciclista bem antes deles. Olha bem, eu ia no canavial, né, e eu aprendi que aquele pensamento meu, eu não tinha controle sobre meus pensamentos, ficava cabeça cheia de minhoca toda hora vinha problema. E eu peguei a bicicleta e fui, querido, andar no meio, mas muitas vezes, não uma vez, não, muitas vezes, eu ia no canavial, assim, pegava aquele carreador, eu levava um giz de pneu, né, fazia uma marca e ficava contando as voltas, uma volta, duas voltas, três voltas, aí para me concentrar naquilo, sumia o pensamento, a preocupação. Aí eu começava a orar, oh Deus Todo-Poderoso e tal, a oração ficava mais gostosa. Daqui a pouco vinha a lembrança daquele problema de novo, e eu via que aquilo atrapalhava a oração, e eu voltava a contar a volta do pneu de novo. E para mim não perder a conta, eu tinha que prestar tanta atenção ali que os outros pensamentos sumiam. Só que eu não conseguia me livrar do pensamento sem contar aquelas voltas de pneu, por quê? Porque eu precisava prestar atenção em algo e eu não conseguia prestar atenção por causa da preocupação. Você já viu por que a turma manda, está nervoso, vai? Você sabe por quê? Eu já fui pescador também. O pescador, ele joga a vara lá e ele fica ali. Ele fica olhando, sentindo a vara ali, sentindo. Na hora que a vara faz uma coisa, ela faz assim. Se você não souber a hora de dar o toquinho assim para o anzol no peixe, o peixe come a isca e vai embora, querido. E você cansa de pôr isca ali e não pega um peixe. Mas se você, e é tão sutil, que tem peixe que é tão sutil que você só faz assim, ó, e ele pum, já pega. Aquele negócio de fazer assim, ó, não pega não, tem que ser muito sutil. E aquela tensão que você dá ali, que não tem nervosismo que fica em você, porque você tem que prestar atenção na vara ou ficar nervoso. Se você ficar nervoso, você não presta atenção na vara. Como você escolheu prestar atenção na vara? Por isso que os psicólogos falam que tem que tirar férias, tirar coisas, por quê? Para você ficar despreocupado, ficar pensando em coisa à toa. Então, quando você vai orar, se consagrar, chega um momento que você começa a sentir a presença de Deus, você tá adorando, querido, você está louvando, você está lendo a Bíblia, para esquecer tudo, para ficar só com Deus ali. Então você tem que ficar orando, buscando, lendo a Bíblia, pensando em Deus, prestando atenção no livro e tal, e se isso for pouco, faz alguma outra coisa, mas você tem que por um momento esvaziar daquela tensão que você está, para você ter a resposta de Deus. Uma coisa bem interessante, né? Eu já vou parar, tá? Olha bem, uma coisa bem interessante para ouvir a voz de Deus, que eu reparei, profeta. Os melhores profetas, querido, são tudo da pá virada. Eles não ligam para nada, são pessoas tranquilas. Eu lembro duas mulheres, né, que estão no nosso ministério, nós pregando, tem a vida tudo enrolada. A vida delas é tudo enrolada. Por quê? Porque não prestava atenção na palavra, não levava, mas elas não estavam nem aí com nada. De repente elas estavam lá brincando com as crianças, tal. Aí acabava o culto, nós chamava os pessoal para orar para os visitantes. Elas chegavam e eu ia perto, querido, era a boca de Deus puro. Elas profetizavam que dava gosto de ver. Você sabe por quê? Porque elas não ligam para nada. Entendeu? Ela sofre, mas para de sofrer no mesmo tempo, pode brincando, diverte e tal. Então, uma das coisas que você tem que saber, que nos separa de Deus, é não saber lidar com as nossas emoções, com nossos pensamentos.
Então, aquele negócio de ter inteligência emocional, isso aí é muito sério, é espiritual esse negócio. Para você ouvir a Deus, você precisa se acalmar. É aquela palavra de Elias quando estava no monte, né? E veio trovão, veio terremoto, veio fogo, e Deus não estava. Mas de repente veio uma brisa suave. Eu creio assim, que Deus é a brisa dele, é suave, é coisa assim, porque nós ainda não estamos, porque se nós tiver bem ligado mesmo com Deus, né, nós vamos dando bastante importância para as coisas de Deus, eu creio assim que a nossa sensibilidade aumenta. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, uma das coisas que eu quero que você entenda, né? Todos os seus problemas, se você colocar a tua vida diante do Senhor, você vai morar com Ele no céu. Isso é a coisa mais importante. Tudo que acontece aqui na terra, Deus quer que você entenda uma coisa, seu Pai quer que você entenda uma coisa, não tem tanta importância. Não tem. Depois, Deus vai fazer isso ter importância, mas não deve ser para você, deve ser para Deus. Tua finança deve ser importante, mas para Deus. Tua saúde deve ter importância, mas para Deus. Pegaram? Mas em si não tem importância. Gente, o que tem morrer hoje? Qual que é o problema disso? Nós devíamos ter inveja, ciúme de quem morre hoje. Nós devíamos estar morrendo de inveja, de ciúme. Morreu. Caramba, desgramado, foi na minha frente. Acabou os seus problemas. Eu fiquei com abacaxi, com a batata quente na mão. Eu fiquei com a responsabilidade agora de evangelizar o mundo e o cara me deu o pinote, foi embora. Acabou. Então, querido, olha bem, morrer não tem problema. Agora, olha bem, morrer sem Jesus, se ferrou, nunca mais tem chance, vai morar no lago de fogo, aonde, querido, nunca vai morrer, mas sempre vai ser queimado e comido de eternidade a eternidade. Só isso tem importância, para onde você vai. Querido, se você ficar rico, não tem importância. Se você ficar pobre, não tem importância. Importante, você vai morar com Jesus no céu. Agora, olha bem, numa comunhão perfeita com Jesus, eu descubro que Jesus tem um chamado para a minha vida, e que eu não estou pronto para Ele, porque a minha finança tem que melhorar, eu tenho que estudar. Se é cantar, eu tenho que treinar, eu tenho que me preparar para cantar. Se é para pregar, eu tenho que me preparar para pregar. Se é ter dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro para poder executar. Jesus tem um propósito na minha vida, querido. Então aí todas as coisas têm importância. Saúde tem importância, tudo tem importância. Do contrário, vai me desculpar, querido, morra, porque a tua vida não tem sentido, nem a minha. Então isso o Senhor quer que você entenda. E na hora que nós entendermos isso de coração, querida, a nossa vida vai voar. Nós vamos servir a Deus, querido, de um modo expressivo, muito top, muito gostoso. E depois que a gente está bem, querido, o maior problema é mais fácil desviar do que quando a gente está ruim. Então, aproveite, querido, não importa se você está bem ou está mal, entrega a tua vida para Jesus, fica firme, entra no processo, deixa o oleiro preparar o vaso. Vamos deixar a palavra nos transformar, o Espírito nos guiar, e vamos ter uma vida de oração. Amém? Glória a Deus. Terminando agora, preste bem atenção. Para ter uma vida de oração, você tem que saber que existe muitas coisas, é um universo a oração.
Então, oração tem, 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 tem uma coisa que chama assim, né? Que chama assim, jeito de orar. Como é que eu vou orar? Vamos dar um exemplo assim. Oração com a família. Oração com a família é como você fazer um culto. Você lê a palavra, você reúne a família, você lê a palavra. Ali a família vai contar, por exemplo, se o filho está com problema, estou com tal problema na escola, todo mundo ora por ele, aquele problema dele passa a ser da família. Se o pai está com problema no trabalho, ele conta, a família ora junto, ministra uma palavrinha, pode ser 10, 15 minutos, chama-se oração de família. Maneiras de orar. Existe oração, que é a sua oração pessoal, que é essa que você deve gastar 1, 2, 3, 4 horas. Essa oração pessoal é você e Deus. Você vai, tranca no quarto, teu pai que te vem em secreto, lá você rasga o teu coração, segue as maneiras de orar, ora por assuntos, tudo de uma maneira expressiva, e dá um tempo para Deus falar contigo. Quando você está no pão da vida, ali, né, você chegou na oração na hora de comer os pão, você está cheio do Espírito Santo, agora você vai comer o pão, você vai falar: Senhor, o meu problema financeiro está assim, assim, assim. Aí você para, fica quieto, vai vir uma lembrança da palavra, porque o Espírito vos fará lembrar tudo que Ele já tem dito. Então vai vir um pensamento assim: poxa, estou entendendo, Senhor. Estou entendendo, é que eu estou falho nisso, a tua palavra diz que é para mim fazer assim, assim, entendi. Vem um pensamentinho lá, ministra a palavra para você, você pensou na palavra naquele momento, e vê se aquilo deu paz, né? Aquilo deu paz e tal, assim, Deus falou contigo, ali na palavra. Termina essa oração, já tem uma resposta àquela oração. Se aquele dia não teve, no outro dia você recebe o procedimento e vai, e você vai aprendendo, diga comigo, vou aprendendo a ouvir Deus. Amém, querido? E você vai ver que vai dando. E outra coisa também, tá? Às vezes na hora da oração você não aprende nada, sabe nada, mas de repente você está lá trabalhando, vem um pensamento, você tem a resposta para os problemas que vai surgindo. Quer dizer que Deus te encheu de unção, de poder, de sabedoria, para resolver aqueles problemas. Como é que a sabedoria veio a Salomão? Salomão recebeu um espírito de sabedoria. O cara trazia a causa, ele tinha resposta. Para ele era simples. Então você vai se enchendo do Espírito Santo, vai conversando. Agora é muito importante você, aquilo que te preocupa, você ter uma conversa com Deus e uma resposta, porque vai limpar teu coração, você vai acabar aquela luta, você vai dormir bem, você vai comer bem, você vai viver bem. Glória a Deus. Então olha bem, assim nós devemos saber. Então tem a oração pessoal, e tem a oração também na igreja. A Bíblia fala assim, que quando você ora com os irmãos, todo mundo orando junto, nós orando um pelo outro, né? Quantas bênçãos a gente recebe porque veio na igreja. E dentro dessas orações, às vezes Deus leva nós para fazer tipo de oração, oração de libertação, oração de guerra, oração para salvação, né? Então tem bastante coisas assim, é o universo a oração. Mas uma coisa eu sei, querido, que Deus sabe de todas as coisas, e que nós oramos é para poder dar direito legal para Deus poder usar a nossa vida, e através da nossa vida Ele poder fazer uma obra bem grande. Quantos aqui de vocês acreditam, mas levanta a mão se você acreditar mesmo, tá? Eu não estou falando que você vai achar que isso acontece com você, porque crente é protegido. Mas quem aqui acredita que se alguém fizer uma obra de macumbaria, aquilo funciona? Já vai lá, pede para sacrificar uma galinha numa encruzilhada, acender uma vela. Quem acredita que isso funciona, levanta a mão bem alto. Levanta bem alto, mais alto. Vamos ver, todo mundo. Agora deixa eu te perguntar. E a oração de um crente não vai funcionar? A tua oração não vai funcionar? Então uma coisa que você tem que saber, o diabo não quer que você ore de jeito nenhum.
o diabo, ele odeia quem ora. Então ele vai fazer de tudo para você não orar. Aí de tudo mesmo para você não ter vida de oração. Ele odeia que você ora. Por quê? Porque a oração de um crente, ela é incomparavelmente mais poderosa do que qualquer macumba e feitiço. O Eucudore, né, quando nós vai desmanchar macumba, vai desmanchar trabalho, legalidade do diabo, pergunta para ele como é que é simples. Não é Dore? Cadê o Dore? Não estou vendo, né? Está lá no fundo. O Dore está lá. Não é Dore? Não é simples? Nós vai lá no cemitério, querido, nós só fala, capeta, estou aqui desfazendo, você não vai entrar para a nossa cidade, toca o chofar lá, nós até diverte lá e vai embora. Nós oramos para não ter acidente, que do Espírito Santo teve que mandar nós parar, porque não estava acontecendo mais nada nas estradas que nós estávamos orando ali, não acontecia mais acidente. O Espírito Santo falou, para porque um pouquinho tem que ter, né? O normal tem que ter, nem o normal estava acontecendo acidente. Por quê? Porque o crente quando ora tem poder, então busque. Por que eu li a pregação foi, eu peguei só um versículo ali, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Fala assim comigo, eu vou ser igreja, porque mexeu comigo, mexeu com Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu vou chamar os irmãos que são os intercessores da igreja, que ora pelas pessoas, vem aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, sobre o que o pastor falou aqui do poder da oração, quase todos sabem, eu tive que passar por uma cirurgia e praticamente uns quase 60 dias antes de eu fazer a cirurgia, Deus me tocou de eu fazer uma campanha de oração às 3 horas da manhã, em volta da piscina de casa lá, com o cajado na mão, e orando anti-horário. Eu falei, isso aí é para Deus me dar a vitória, dar a cura sem cirurgia. Fiz a campanha. Segundo dia, chuva, frio, e eu guarda-chuva de um lado, cajado do outro, e vamos orar, né? Passou os 30 dias, nada. Pescoço cada vez pior. Tem um propósito para isso, né? Continuei mesmo assim, passou uma semana, outra semana, 3 horas da manhã, daí só que dentro de casa mesmo, fui orar, e o meu caso era grave, até eu falei mais ou menos aquele dia, mas eu estava passando uma situação de qualquer hora eu poder cair paraplégico no chão. Eu estava com tumor na medula, ela já estava torta, a medula assim, qualquer pancadinha que eu levasse, que ela encurvasse, ela fechasse, pronto. Estava eu de cadeira de rodas. Mas pelo poder da oração, eu tinha que passar por algum motivo, né, por essa cirurgia para dar testemunho. O médico reservou uma cama de UTI e praticamente mais 3 dias de quarto de hospital. Não precisei foi 8 horas de cirurgia, não precisei de UTI e com 17 horas de hospital, ele me deu alta. Hoje faz 15 dias, ele falou que pelo menos aí de 15, 20 dias eu tinha que ficar de repouso. Com 9 dias eu estava no meu escritório trabalhando, de teimoso, mas só que, né, estou com
quase 30 centímetros aqui, ó, de costurado na cabeça, aqui no pescoço. Ele falou que era 12, foi para quase 30, né? E uma cirurgia bem melindrosa, mas Deus fez uma cirurgia que tive fazendo particular, com muito choro, R$65.000. Deus abriu as portas e me deu a cirurgia. Não tirei um centavo do meu bolso, né? Tudo, sabe, correu certinho. É o poder da oração. Se eu não tivesse orado, talvez estava na cadeira de roda, saía do hospital numa cadeira de roda, né? Ou algum membro isolado. Mas Deus, então por isso que nem o pastor falou, ore. Se a macumba tem poder, o poder de Deus é bem maior, irmãos. Ora, nunca faça nada sem orar. Nunca saia de casa sem orar. Porque eu sou testemunho vivo do poder da oração hoje. Porque o que Deus fez na minha vida. Amém? Então, oração em primeiro lugar. Um salmo de palmas para Jesus.